Bem-vindo, bem-vinda ao resumo do dia, programa onde eu faço uma análise do mini índice do mini dólar através da lupa do método Renko+. Hoje é um dia de volatilidade no mini índice, então o price action aí muito bom para a leitura do preço. Também no dólar, né, o price action ajudou aí a entender ali o que estava acontecendo na movimentação do preço e acabou nos dando uma excelente oportunidade também de operação através do método Renko+. E então, sem mais delongas, vamos lá para o gráfico. Mas antes disso, um recadinho para você que tem interesse em fazer o treinamento Day Trade Renko+. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link de acesso ao grupo aberto do Telegram. Lá, esse final de semana, eu vou estar lançando as inscrições para esse treinamento Day Trade aí do mês de maio. Então, se você tem interesse em fazer o treinamento e também se quer ter aí acesso a 10% de desconto, vai ser lá no Telegram, me procurando lá através do grupo aberto do Telegram. Então, sem mais delongas, vamos lá para o gráfico, vamos ver aí como é que foi a movimentação do dia de hoje, tanto do mini índice quanto do mini dólar. Então vamos começar aqui nossas análises, vamos começar pelo dólar. Hoje a gente teve uma boa oportunidade apenas do dólar, agora 5h30 da tarde. O dólar está aqui, ó, no 5,013,5, é bem devagar. A movimentação do dia do dólar foi essa. Então, assim, ao que parece que teve uma grande volatilidade na ponta compradora, principalmente no dólar, né? A gente teve uma grande movimentação aí. A gente, dentro do método Renko+, tivemos apenas uma boa oportunidade, porém, o price action nos ajudou a ter essa oportunidade, entender essa oportunidade. Por que eu digo isso? Vamos lá, então, vamos analisar o preço, né? Se a gente tirar aqui o zoom e analisar, então o que está acontecendo aqui? O preço está montando um pivô, né, nesse fundo. O preço ele veio caindo no dólar, ele rompeu o fundo anterior, caiu um pouco mais, né? Perdeu ali o fundo do 5,04 aqui, veio parar um pouco mais abaixo aqui na casa dos 4,90, né? E está montando uma espécie de pivô aqui, né? Uma movimentação aqui. Se a gente analisar, a gente até consegue fazer a contagem do fractal 5,3 acontecendo, e ele está segurando nessa região aqui do 499, 55, né? É o bola, como eu gosto de chamar. E se a gente olhar aqui para trás, nessa movimentação, nós temos essa região aqui, ó, de suporte, né? No vídeo de ontem eu fiz falando sobre segundas entradas, regiões de suporte, né? Mas essa região de suporte na região dos 15 minutos, eu acho que também provavelmente os 60 minutos pode nos apresentar alguma coisa nesse sentido também. Elas nos auxiliam o quê? A entender que quando o preço ele agrediu aqui nessa movimentação, ele abriu, subiu, caiu, né? Fortemente, bem na verdade, que, né, a abertura ele sobe, cai, essa briga toda aqui, ele está mostrando que o rompimento, né, não está querendo acontecer, porque se eu tenho barras que se sobrepõem, uma barra de venda, vem uma barra de compra, vem uma barra de venda, vem uma barra de compra, isso não é continuidade, isso é lateralidade, isso aqui é rompimento. O rompimento acontece assim, né? O preço ele vem sequencialmente, barras, ó, sequenciais, isso é um tipo de rompimento. Então, tá rompendo o que? Tá rompendo essa região, ele veio para agredir, para romper essa região. Enfim, então aqui o que estava acontecendo bem, na verdade, é uma falha, e isso daí o price action nos mostra. Aí quando você tem contexto, né, price action, né, movimentação do preço, com, por exemplo, um candle de força que é um martelo, aí você consegue ter um bom contexto do quê? Que a partir desse martelo, se ele respeitado principalmente a abertura do martelo, né, se respeitar a mínima do martelo, são regiões que podem levar ao preço a estar subindo, né? Então, a partir desse martelo, nessa falha de fundo, que a gente está no fundo, está falhando romper o fundo, ele pode dizer muita coisa aí pra gente na questão de trabalhar, né, uma possibilidade de compra. Não quer dizer que eu vou conseguir sair comprado no dia, não pode ser que não aconteça isso, mas a questão é que eu estou focado em fazer determinado operação. Se eu estou focado em fazer determinada operação, eu vou procurar essa operação, não fico naquela questão de vou comprar, vou vender, vou comprar, vou vender, vou comprar, vou vender, né? E aí, é claro, você tem que ter estratégias formadas para conseguir chegar
a essa tomada de decisão. Por exemplo, para nós aqui no Renko Bytes, nós temos o que? Nós temos o FIBO. E o FIBO aqui, ó, se a gente olhar essa movimentação aqui da abertura do dia, né, o dia ele abriu nessa região aqui, teve essa abertura em gap, eu acho que assim, não foi um gap tão relevante. Teve até 17 pontos, mas a movimentação que veio pós-gap aqui, eu acho que é mais interessante para a gente traçar o FIBO, para a gente trabalhar o FIBO, né? Pode trabalhar aqui? Pode trabalhar aqui. Pode trabalhar aqui? Também pode trabalhar aqui. Então, ao meu ver, né, é indiferente nessa questão de você se você traçou no topo do gap ou no primeiro topo do dia, ali na primeira máxima do dia. Eu vou traçar nessa primeira máxima do dia que eu achei bem interessante, o que ela nos deu de oportunidade de entrada, né, aonde aconteceu essa probabilidade, né? Então vamos lá, vamos fazer essa análise aí desse trade no dólar. Então o dólar ele abriu, ele movimentou aqui, ele fez essa movimentação aqui. Então aqui é a abertura do dólar nessa barra, essa barra aqui, então é a abertura do dólar. O dólar abriu, ele abriu aqui embaixo, fez a mínima, subiu, fez a máxima, fechou. Aí ele abriu, fez a máxima, caiu, fez a mínima, fechou e montou o martelo. Quando ele monta esse martelo aqui, então o que aconteceu? A gente quer um sinal, né, de entrada para nós. A gente quer que o preço nos dê, né, um sinal de entrada. Só que nem sempre o sinal de entrada vai acontecer, né, naquele momento que a gente gostaria que fosse, né? Por exemplo, aqui no 4.8. Aqui no 4.8, né, nessa correção, o preço subiu, corrigiu. Aqui, nesse ponto, a gente tem vamos dizer assim, uma falha de continuidade, meio café com leite, que a gente tem um paviozinho aqui para cima. Então assim, não é tão forte essa falha de continuidade, porém ela pode ser até chamada. Vamos ver, principalmente na questão de volume. Você olha o volume ali, o volume financeiro desse box é de R$500 milhão negociado dentro dele. Esse box maior, ele teve um volume negociado de 1,24 bilhões, né? Então 1,240 bilhões negociado dentro dele. Então dá para falar, né, a partir desse box que vira contra, que aqui temos uma falha de continuidade. Se temos uma falha de continuidade, podemos entrar? Nem sempre é interessante. Aqui é muito mais price action. Quem conseguiu fazer essa operação não foi por correção, né, por padrões de correção, sim por padrão de falha de continuidade dentro de um fundo duplo. Então, muito mais price action. Porém, a entrada é essa aqui. Essa entrada, ela é muito bacana. Por quê? Porque ela nos dá a possibilidade de trabalhar o nosso trading stop. Porque a partir do momento que você entrou aqui, você entra nessa operação no dólar aqui, comprado, o seu stop está abaixo do pavio, um tique abaixo do pavio aqui. Então, mais ou menos essa operação aqui, você vai ter aí 7 pontos de stop. É mais ou menos é o nível máximo. Quando a gente olha aqui no 15 minutos, a gente vê que essa operação, a nossa entrada, ela é a volta da mínima de uma barra de 15 minutos. Que já tinha acontecido o que antes dessa barra de 15 minutos? Né? O que já tinha acontecido? Ela já tinha nos dado uma barra de sinal, né, depois de uma correção implícita ali, né, na barra anterior, vendedora. Então tudo isso, toda essa dinâmica de price action, de leitura de preço, nos mostra e nos corrobora de que essa entrada aqui era muito boa de se fazer. Então você comprou aqui, o interessante dela que é o que? Dentro da dinâmica de Fibonacci, 111 leva a 7,5, perfeito, é o que aconteceu, o preço parou aqui. E quando a gente toca 111, a probabilidade é que se a gente vai continuar em tendência, o preço tocar um 2,7. Por que eu digo continuar em tendência? Porque se a gente está falhando um fundo, isso é uma regra muito legal do mercado, não uma regra, mas um adendo muito legal do mercado a fazer, a dizer a vocês, toda vez que o preço ele falha um fundo ou falha um topo, ele vai buscar o anterior, e o anterior está aqui, ó. Eu tenho espaço para buscá-lo? Vamos ver? Tenho, né? Olha lá, onde é que está o alvo? Bem no 61 do Fibonacci. Perfeito, é o trade. Então você compra no 7,6. O seu alvo inicial, por assim dizer, seria um 2,7. Seria aqui você pegar 10 pontinhos aí nessa operação.
Só que o total dessa pernada aí foram 22 pontos e meio. Então você poderia até buscar aí 20 pontos tranquilamente nesse trade. Com o alvo do 61, o alvo do Fibonacci. Então, por mais que, né, a gente teve uma operação no dia dentro do método Renko+, né, bem colocada para se dizer, porque se a gente olhar aqui atrás, a gente tem essa entrada aqui também, só que vira uma caixa de Pandora, é mais complexo lidar com isso, mas a gente tem essa bela entrada. É claro que pode ser que na venda, né, não, na venda também foi bem difícil, talvez aqui pro final do dia, mas aí já não valeria a pena. Então essa foi a melhor entrada, só que a questão aqui, com essa entrada você conseguiria extrair do mercado até 20 pontos nessa operação, né? Então a gente sabe que com um contrato de dólar, esses 20 pontos gerariam 200 reais. Né? Então pensa aí, uma mão normal, né? O tamanho de uma exposição que a gente usa geralmente, de 3 a 5 contratos, né, que as pessoas usam. Então, de 3 a 5 contratos aí é de 600 a R$1.000 nessa operação sendo feita no dia de hoje, sem passar calor, sem passar estresse, analisando o preço e tomando a iniciativa, tomando essa posição compradora, né, no melhor momento que o mercado nos deu ali, onde ele acelerou, ele não foi embora. Então o trabalho de trailing stop aqui é muito interessante, porque a partir do momento que você toca lá um 2.7, você já pode ter tirado o stop aqui de trás, botado no zero. A hora que ele passa de um 2.7, você já pode botar o stop no 2.7. A hora que ele passa do 4.1, você pode botar o stop no 4.1. E aí, é claro, poderia ter tentado levar até lá em cima, poderia, vai de cada um, mas desse ponto de compra, se a gente então for analisar até o topo do dia, foram 35 pontos. Então 35 pontos em questão de 45 minutos. Eu acho que quase que um ponto por minuto aí, muito bom. Nessa primeira movimentação, em questão de 10 minutos, você estaria com o seu capital de 20 pontos dentro do seu bolso, fechando a plataforma e indo fazer qualquer outra operação, qualquer outra coisa, que não fosse estar expondo o seu capital no mercado financeiro. Então esse aqui foi a análise aí do trade do dólar. Vamos lá para o mini índice, que o mini índice está muito interessante o dia de hoje. Então agora, mini índice futuro, essa movimentação em V no dia de hoje, né, entre máxima e mínima aí a 2.490 pontos, por incrível que pareça, né, são em dias assim onde o preço anda bastante para cima, bastante para baixo, que muitas pessoas acabam estopadas, né, e não conseguem extrair capital, né? Por quê? Porque se enviesam principalmente, né, e aí acho que o preço não vai parar de subir, não vai parar de cair, né, e o preço não é bem assim, né, que ele faz. O interessante aqui é que, por exemplo, a gente tem padrões de price action na questão de você fazer uma análise aqui, que você tem um triângulo de expansão vindo aqui. Então você tem um triângulo que ele está se expandindo, que ele está abrindo, que ele está procurando trabalhar com rompimento de topo e fundo, mas voltando para o centro, né, voltando para buscar o centro do triângulo. Isso geralmente é em regiões onde vai ter briga, onde o preço está brigando, né? E o preço aqui ele está brigando, ele já brigou anteriormente e está brigando novamente. Então, ó, aqui brigou, e se a gente for pegar lá para trás e vir para cá e vir mais ainda para trás, vindo analisando isso, a gente vai ver que essa região, né, geralmente é uma região que tem briga mesmo. E hoje o preço, né, chacoalhou, como gosto de chamar também, nesse tipo de movimentação, foi para cima, foi para baixo, teve oportunidades operacionais, tivemos sim excelentes oportunidades operacionais, mas é claro, tudo tem que ser leitura de contexto, né? Então você não pode ficar preso dentro do viés, você tem que entender que, por exemplo, o preço ele arranca aqui, ó, primeiramente com um spinning top, uma barra de decisão doji, depois uma pequena barra. Aí a maior barra, né, eu acho que, vamos ver aqui, teve 750 pontos, 780 pontos. Então a maior barra de toda a movimentação foi aqui, né, foi aqui em cima. Então você tentar comprar aqui já estava errado, né? Se fosse para comprar, você tinha que estar comprando essa falha aqui desse fundo, esse fundinho duplo aqui, dentro da abertura, no momento da abertura aqui, que você deveria ter tentado comprar, né? Mas aí aqui em cima comprar não. Aí a gente tem, né, essa
essa formação desse padrão gigantesco que acabou saindo aqui, né? Essa estrela da noite, né? Barra forte, sai de barra de decisão, barra forte. Então aqui, com essa, depois dessa barra assim, aí você poderia estar procurando pensar em vender, né? Primeiramente aqui foi uma movimentação forte de continuidade de tendência de momento, né? Depois teve uma correção mais profunda aqui, tivemos mais uma outra, né, tentativa aqui de correção, e aí a última movimentação, depois o preço faz o quê? Volta de novo, faz o V, né? Então ele cai e volta, né? Muito interessante. A gente também tem aqui, querendo ou não, a hora que o preço ele atinge esse ponto aqui, é uma região de resistência, né? Minoritária, maioritária, ele não chegou a tocar, mas é a região. Então, a partir do momento que tem essa falha, se você estava operando aqui nesse momento da tarde aqui, era interessante procurar vender. O que aconteceu depois, é claro que o que aconteceu é que o preço também aí não desenvolveu, também natural. Todo triângulo em expansão vai levar um triângulo se fechando e vice-versa, e depois vai continuando. Então, triângulo, depois ele expande, aí ele acaba fechando, forma o diamante, né? Enfim. Então esse aqui é o 15 minutos, né? Uma análisezinha aí. Vamos começar nossas análises aí das operações então do dia. Primeiramente com o FIBO, né? O FIBO de hoje é muito mais o FIBO do fundo de ontem, né? Então, entre o fundo de ontem aqui das 11 da manhã e o topo aí feito às 3h40 da tarde, né? Então esse fundo topo ainda veio ontem mesmo, ainda nessa correção quase 50%, e a abertura do mercado hoje aqui um gap irrelevante para nós, né? Bem irrelevante. Deixa eu só tirar ali de 15 minutos para que não atrapalhe. Beleza. Então, né, um gap irrelevante. Vamos lá, vamos começar nossas análises e ver o que a gente teve de operacional aí dentro do método Renko Mais. Infelizmente a pernada de alta, né, a gente só vai ter assim uma entrada um pouco mais colocada através do método aqui, né? Já no final da pernada, só que querendo ou não, na abertura do mercado à vista, que é o momento que geralmente eu tô operando, e eu indico os meus alunos estarem operando, a não ficar querendo operar demais a questão das 9 da manhã. Nem sempre às 9 da manhã vai dar oportunidades como deu hoje, de sair esticando, de andar, né? 1.200 pontos aí, né? Se a gente for analisar e pegar e fazer um pente fino e fazer a análise de abertura aí das 9 até as 10 da manhã, aí você vai ver que a movimentação é menor, nem sempre é uma movimentação muito direcional também, ela tende a falhar bastante, é complexo ler. É errado operar? Não é errado operar, né? Cada um demonstra a sua estratégia, como eu digo, né? Aqui dentro do método Renko Mais a gente tenta respeitar um pouquinho mais e não trabalhar esse momento, né, especificamente. Porém, como o preço ele estava vindo, né, aqui debaixo dessa arrancada toda, pode ser que essa entrada aqui, né, essa correção, essa falha de rompimento de dois boxes em correção. Por que é uma falha de rompimento? Porque aqui a gente tem um fundinho, ele falhou, é um fundo secundário, mas ele falhou. Então a gente pode chamar, assim dizer, das duas coisas, né? Tanto uma falha de rompimento quanto uma correção, né? Vamos ver aqui, se teve momento lá no 15 minutos para essa entrada, porque o 15 minutos nos auxilia isso, a entender o momento, né? E o momento a gente vê que já não era também dos melhores, né? Deu dinâmica de Fibonacci aqui, São 4.1 levou lá nos 205, né? É o que a gente gosta de trabalhar. Deu 600 pontos a operação? Sim, deu 600 pontos. Porém, a gente não tinha tocado 61, né? Ou seja, então, a hora que o preço chegou aqui no 61 e tocou, você já tinha que estar com o stop no zero. Te estopou no zero? Não te estopou, né? Ele foi lá, ele cravou lá no nível lá em cima, né? Então, assim, a questão aqui, por que você tem que se proteger dessa maneira, né? Você tem que tirar seu stop lá de baixo e se proteger, porque o alvo é um 61 e ele não tinha sido tocado ainda. Ele veio lá de baixo e não tinha sido tocado, né? Então, o alvo era
561, porém, né, a dinâmica que a gente está entrando é um 41205. Então, para que não aconteça nada de errado, a gente consiga sair lá no nosso alvo sem tomar um stop de repente de meio de caminho por querer esticar demais a movimentação, porque isso aqui, nesse momento aqui, é querer esticar demais a movimentação. A gente tem que se proteger, tem que botar o stop no zero, e se acontecesse de sair estopado no zero, quer dizer que o preço poderia estar mudando a movimentação antes de ir, né? Aqui felizmente deu retorno, então até 600 pontos dentro dessa operação. Depois o preço ele começa a demonstrar a falha, e olha só que interessante, né? A gente tem o que, ó? Falha de rompimento de 3 box. Ó. Isso aqui é muito interessante de perceber, porque o preço ele já começa a nos dar um sinal aqui. É um sinal fraco ainda? Sim, é um sinal fraco, né? Você está aqui tocando 205, é o primeiro toque 205, onde você poderia estar estendendo esse fibo anterior, né? Não vou fazer essa extensão, mas poderia estar estendendo o fibo. É claro que o preço ele tinha andado bastante, então a partir daqui a gente poderia ter algum tipo de correção, e dentro dessa correção a gente poderia fazer algum tipo de scalp, né? Ou até mesmo, né, dependendo de como foi essa movimentação, que foi a questão de hoje, buscar até uma operação um pouco maior, porque o preço ele andou 1.750 pontos, ele não vai andar mais 1.750 pontos. A gente não tinha nenhum dado, a gente não tinha nenhum acontecimento para que o preço subisse mais 1.000 pontos, 500 pontos, 600 pontos a partir dessa movimentação. Então, se ele não tinha mais isso daí para fazer, a partir do momento que ele dá a falha para nós, a gente poderia estar entrando. E aí a gente tem essa falha aqui, né? Ainda é no doji, não é o melhor momento, né? Mas ele dá essa falha aqui de rompimento de 2 boxes. O alvo era a região aqui abaixo mesmo do 141, né? Essa volta para o 141. Essa operação, essa entrada deu até 390 pontos. Se tivesse com o stop no zero aqui, não sairia com o stop no zero. Se tivesse num trailing stop aqui acima do bear aqui, sairia com 170 até 205 pontos aí, né? Poderia estar saindo dessa operação aqui de reversão de momento. Depois aqui a gente não tem, né, uma entrada nítida, porque 5 boxes a gente não tem correções de 5 boxes no método. Temos aqui uma segunda entrada, né, muito bacana, aí já correção em falha de rompimento de 3 boxes, segunda entrada muito legal, 148, né, perfeito, dinâmica cravada, ó, 360, 370 pontos, né? Então assim, é uma entrada que você tem praticamente stop no zero, porque você entra aqui e conta aí, ó, box de entrada 1, 2, 3, além do box, com o box da entrada 4, você já pode trazer esse stop para o zero, porque do ponto de entrada até aqui foram 180 pontos. Se a gente busca aí 350, 400 pontos, é praticamente metade do que a gente busca. Então a gente, a meu ver, a gente tem que se proteger. Tem que proteger sim nosso capital. Não adianta a gente tentar ser super-herói não no mercado financeiro. E a gente nota aí que essa entrada já é muito boa, que já é depois do grande barra. Já é depois do barrão, já é aquela ideia de que o preço ele tentou subir para fazer a máxima, não conseguiu, ele gerou esse topo duplo, tá? Então dentro do próprio candle, isso que é interessante, né? Dentro do próprio candle de 15 minutos, então tem essa entrada muito boa aí. Depois a gente tem mais uma entrada em correção e falha de rompimento de 3 boxes aqui, 7,5 o alvo 23, podendo ter aí extensão até aqui essa região do zero aqui. Então você poderia ter tido aí entre 330 até 570 pontos, né, nessa operação. Vamos ver lá no 15 minutos. Olha lá que interessante, né? Uma vestida de gravata, já tem um martelo. Aí esse martelo ele já não estava bem colocado, que nem por exemplo o martelo aqui embaixo. Aí ele está no meio do caminho ainda, né? Porque o fundo mesmo, né, o fundo a ser testado era esse aqui, ó. Então vamos ver a altura do martelo lá. Olha lá, o fundo a ser testado era esse aqui. Então esse martelo está no meio do caminho. Então aí a vestida de gravata ele faz muito bem, é muito bem colocado. E olha só onde é que era o alvo, né, dessa operação nossa aqui. O alvo final dela, poderia ter parado 23, poderia ter parado 23, mas o alvo final entre 4,8 e 0, tá aí, ó, era o teste do fundo, era a linha de fundo, né, do preço
muito interessante essa operação. Aqui o preço ele dá uma segunda entrada em falha de rompimento de 3 box, mesma coisa, 0,48, ele dá um contra-trend aqui, né, 300 até 400 pontos possíveis. Aí ele solta um double bull, que se torna uma falha de rompimento de 2 box, e aí aqui sim, né, a gente tem uma correção de 4 box e um topo duplo para vir para o menos 11, 23 menos 11, 400 pontos até 680, né? Vamos ver aqui onde é que foi a entrada, lá pelo 15, olha lá. Então já é o momento da correção, né? Já é a correção já de toda essa movimentação aqui que foi minúsculo aqui nesse momento, acontecendo essa parada apenas do preço. O preço só está respirando aí um pouquinho e ainda conseguiu pegar então essa última pernada ainda de compra. Depois a gente tem novamente aqui, ó, falha de rompimento de 2 box, falha de rompimento de 2 box. Não consegui entrar em nenhuma dessas duas, ó, perfeito aqui, ó, 23,76, né? É Fibo, é dinâmica, a mais forte que a gente tem. Aqui já no período da tarde, né? Já no período da tarde a gente ainda tem uma entrada de continuidade aqui no bull. Então olha lá, ó, foi lá no dojizinho, stop abaixo dele, alvo 440, 450, a pernada toda, né, dessa compra, ó, voltou lá pro 61, olha só que bacana essa compra, né, 1.430 pontos, né, eu acho que 23 pro 61, né, para o 61 dá para ganhar a camiseta, né, dá para ganhar uma camisa aí, nessa operação aí, muito boa também, e isso tudo através da lupa do método Renko Mais, através do que a gente pode tá utilizando de leitura que eu ensino, né, para os meus alunos, para as pessoas através do meu treinamento, e você pode estar explorando com confirmação de indicadores, né, os indicadores podem estar te auxiliando nisso, você pode ter IFR, estocagem, indicador que você gostar de usar, de ADX, como você preferir usar, né, bandas de Bollinger. A questão é que quem manda é o preço. Se você entende o preço, é muito mais fácil você tomar uma decisão, e aí é claro, se o indicador te corrobora essa decisão, né, te fortalece ainda mais essa tomada, e você consegue entrar nessas operações onde o preço vai embora, você consegue botar seu stop no zero e trabalhar bem a sua mão. Beleza? Então, esse aqui foi o nosso resumo do dia. Espero que você tenha gostado, espero que tenha passado informações pertinentes a você, que possa te ajudar aí no seu dia a dia a fazer as suas operações. Então, se gostou do vídeo aí, dá um like, compartilha com quem você conhece, se inscreve no canal se não está inscrito, e se está inscrito e ainda não ativou o sino das notificações, ativa aí, porque vem muita coisa ainda aí dentro do método Renko Mais, podem ter certeza. Obrigado sempre pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!